Ok, muito obrigado aqui pela oportunidade de apresentar essa nova tecnologia. E eu tenho trabalhado bastante com a introdução de novas tecnologias, principalmente voltadas ao controle biológico ou produtos naturais, né, de companhias do exterior no Brasil, e tenho me surpreendido com a quantidade de opções, né, e produtos com qualidade e performance bastante evoluídas, né, nesse contexto. Bom, o que nós vamos falar aqui é sobre os bacteriófagos, né? O bacteriófago, um resumo aqui da nossa apresentação, falar um pouquinho sobre as doenças bacterianas e a importância delas na agricultura, um pouco sobre os bacteriófagos, né? Como que a Ecofage está desenvolvendo soluções para o controle de bactérias fitopatogênicas baseadas em bacteriófagos, né? E mostrar alguns resultados a campo, né? Inclusive aqui no Brasil. Bom, eu acho que todos que trabalham com agricultura já têm se deparado com doenças bacterianas a campo. Aqui trago alguns exemplos, né? Então, hoje, uma estimativa de até 30% de perdas de produtividade em nível global devido a bactérias, e hoje são pelo menos 200 bactérias envolvidas em patossistemas na agricultura. Aqui temos alguns exemplos mais próximos, né? Fire blight da ervínia na macieira, as bactérias do tomateiro, pseudomonas e xanthomonas, a sarna da batata, a xilela, né, da videira, o grime, né, está bastante próximo de nós e bastante pernicioso, né, para os citros, e o moco da bananeira. São alguns exemplos, né, que nós temos dessas bactérias, dessas doenças, né? E associada à importância dessas doenças está também a dificuldade no seu controle. Então, invariavelmente, né, tirando-se a resistência genética, as soluções para o controle de bactéria normalmente têm se mostrado com uma eficiência relativamente baixa, né? E mesmo quando há produtos disponíveis, uma eficiência razoável, nós temos o problema também do desenvolvimento. Deixa eu pegar uma água. Me desculpe. O desenvolvimento da resistência, né, das bactérias a essa tecnologia, né? E também alguns produtos eles têm um profile um pouco desejável em termos de toxicidade e questões ambientais. Bom, hoje as principais soluções, né, envolvidas em termos de aplicação de produtos para o controle de bactérias envolvem produtos, né, como por exemplo o cobre, né, tem vamos dizer assim, uma limitação do controle. Além disso, ele é potencialmente fitotóxico, logicamente depende bastante de formulações, e também tem um problema de questões ambientais. Então, ele também tem toxicidade para organismos não alvos, né? E também, logicamente, para as plantas. Principalmente quem está acostumado a trabalhar com tomate, né, percebe, e também é varietal essa questão, a utilização do cobre normalmente também acaba sendo danosa. Depois nós temos os antibióticos, né, então poucas, vamos dizer assim, poucos produtos disponíveis nessa linha, principalmente, né,
por terem efeitos negativos, teve um sistema regulatório bastante limitados e também poder ter resistência cruzada com outras bactérias, inclusive causando doenças humanas. E também agora nós temos um aumento, né, de produtos biológicos que ainda, né, se mostram com uma eficácia relativamente baixa, assim como todas as outras soluções, no caso para as bactérias. Bom, hoje, né, se pensando em produtos para controle de bactéria, nós temos aqui, né, em 2021, nós tínhamos por volta de um mercado aproximado de 12 bilhões de dólares, com um crescimento orgânico aqui de 5,4%, é estimado que em 2032 tenhamos um mercado de 20 bilhões. Isso, né, sem considerar doenças bacterianas que ainda não existem soluções, né, para serem utilizadas. Alguns exemplos aqui, o próprio greening, né, a doença de Pearson e a murcha bacteriana no caso do milho. Bom, com relação aos bacteriófagos, isso não é necessariamente uma novidade. Esse grupo de organismos, eles são conhecidos, né, desde o início do século XX e são basicamente vírus especializados no ataque a bactérias. E interessante que a maior parte de vocês que nos livros escolares do ginásio, colegial, a gente sempre aprendeu sobre vírus e normalmente o vírus que é desenhado era um bacteriófago, né? Então, além de eficientes, eles são bonitos. Bom, e uma característica interessante desses organismos é que eles são específicos, ou seja, o bacteriófago que ataca uma espécie de bactéria normalmente não ataca outras espécies, né? Também eles se automultiplicam e eles são seguros, né, e biodegradáveis, uma vez fora da bactéria, no ambiente, e também não tem efeitos danosos ao ambiente ou às pessoas, e tampouco às plantas, né? E normalmente, né, esses bacteriófagos eles têm uma especificidade no local de acoplamento nas bactérias. E é isso, né, nós chamamos de modo de ação. Depois nós vamos ver a importância disso um pouco mais para frente. E esses locais podem ser os cílios, o flagelo, a cápsula da bactéria, a bomba de efluxo, enfim, diversos locais diferentes em que cada strain se especializa no acoplamento. E como é que funciona, né, o ciclo? O bacteriófago ele infecta a bactéria, ejeta seu material nuclear, esse material se replica dentro da bactéria e dessa forma ele desvia todo o metabolismo para a produção de novas partículas virais, né? Uma vez que isso ocorreu, ocorre a lise dessa célula bacteriana e essas novas partículas vão infectar outras bactérias. Bom, além de os bacteriófagos não serem uma novidade, nós não temos ainda o uso efetivo, né, dessa tecnologia no controle de doenças bacterianas em plantas. Mas recentemente, né, começaram a aparecer várias publicações, né, na literatura, obviamente, demonstrando, né, o potencial do uso de bacteriófagos para diversas espécies bacterianas, né? Seja lá Erwinia, Xanthomonas, Pseudomonas, Ralstonia, enfim, uma série de patossistemas que poderiam ser potencialmente utilizáveis como o controle com bacteriófagos.
Bom, a Ecofage, né, ela é uma companhia de origem israelense, né? Ela nasceu a partir do Weizmann Institute e como uma startup, né? E ela tem se dedicado basicamente a produzir bacteriófagos voltados ao controle de bactérias fitopatogênicas. Como que isso se dá? A primeira fase, né, desse processo é o que nós chamamos do safari, né? Ou seja, vamos caçar fagos, né, no ambiente. Então aqui alguns exemplos, né? Esterco, plantas nativas, né, silvestres, solo, esgoto, né, qualquer local que possa gerar objeto do estudo, né? Bom, uma segunda fase é feita através do screening desses fagos com as populações de bactérias das espécies que estamos buscando controlar. Então, isso é feito através de uma série de ciclos, né? Por quê? Porque o que buscamos é strains que sejam relativamente estáveis e estejam além da capacidade das bactérias se tornarem resistentes. E isso elas fazem, né, de forma muito fácil. Aqui nesse gráfico, né, vocês veem que após alguns ciclos, né, várias linhagens de bactérias se tornam resistentes a um strain específico, né, do fago, comparado com uma linhagem que não se tornou resistente, uma linhagem selvagem. E uma vez que você adiciona um fago novo nessa equação, você de fato controla todas aquelas linhagens de bactérias que são resistentes. Então isso nos dá uma dica, né, de como lidar com essa questão. Essas linhagens, então, elas são selecionadas através de multivariáveis, né, onde você tem os diferentes fagos e as diferentes linhagens de bactérias, e também através do estudo genético dos fagos para buscar diferentes modos de ação. E aí, no final, nós compomos, né, o nosso, vamos chamar aqui de ingrediente ativo, que seria, fazendo uma analogia com defensivos, um multissítio, tá? Então nós temos uma mistura de diferentes fagos, né, contendo diferentes modos de ação para o controle da bactéria, tá? E uma próxima etapa, então, seria o desenvolvimento da formulação. Isso é uma etapa crucial, porque nós temos basicamente dois fatores aqui envolvidos que têm que ser considerados. O primeiro é a própria sobrevivência, né, desses fagos num shelf life relativamente longo e de preferência sem refrigeração. Então nós já estamos, né, num ponto de já ultrapassou um ano, né, sem refrigeração e sem mudança, né, na viabilidade. E as formulações, né, elas são concebidas dependendo do modo de aplicação que se pretende utilizar. Então, elas podem ser aplicação no solo, isso através de drenche ou através de partículas de liberação lenta, podem ser aplicação foliar, de formulação seca ou líquida, e nas diferentes tipos de formulações. Aqui vocês veem, né, um teste de viabilidade, que vocês veem diversos, vamos dizer assim, diversas formulações, né, e nós vemos 3 períodos de testes distintos, em que você vê boas formulações, né, em que você tem uma boa sobrevivência, e formulações que não são tão boas assim, tá? Então, esse é um dos testes que são concebidos. E finalmente, né, esses
essas formulações elas são testadas tanto em casa de vegetação como em campo, em ambiente natural de epidemia, para o controle, né, das bactérias específicas. Atualmente, né, estão sendo testadas xantomonas, né, xantomonas e pseudomonas para controle de bactéria em tomateiro. Então, nesse módulo estão sendo feitos testes nos Estados Unidos, México e Itália, né? O Fire Blight de peras e maçãs, né, que está sendo conduzido no México, né, e Europa, e o moco da bananeira, né, na Costa Rica, Equador e Filipinas, né? Então, esses testes são basicamente, né, o que se avalia é a própria efetividade no controle residual, né, e também o potencial, talvez, de fitotoxidez ou seletividade da formulação, né? Bom, então, nesse contexto, né, no Brasil nós temos testado aqui para doenças bacterianas em tomate, né, em condição de casa de vegetação primeiro e depois a campo. Aqui nós temos um teste, tivemos os resultados recentes, né? Então, aqui a severidade atingiu na testemunha em média 18%, não é uma severidade tão alta, mas não é tão baixa também, né? Então, assim, aqui nós temos então, o percentagem de controle, né, baseado no DPC. O último tratamento aqui é o cobre, hidróxido de cobre. E aqui nós testamos duas formulações, né, uma base de suspensão concentrada e outra uma emulsão à base de água, né? Então, vocês veem assim que a porcentagem de controle ela está relativamente elevada, basicamente nivelando, né, com o produto à base de cobre, tá? E também a gente nota aqui um efeito de dose-resposta, o que é bastante interessante, né? Outra teste que fazemos é sobre o índice de clorofila, né? E isso é importante não só pelo efeito de controle, mas também para avaliar fitotoxidez e produtividade. E lembrando que essas bactérias, o principal efeito, além da redução da área foliar, é a perda precoce da saia da planta, e você tem consequências, né, na maturação precoce de fruto e qualidade de comercialização. Bom, também, né, nós temos alguns outros testes feitos aqui, creio que é no México, em que avaliamos a questão da seletividade. Então, aqui nós temos, né, a parte da eficácia, diferentes doses, né, e do Ecophage, comparado com produtos à base de cobre. Então, nós vemos aqui, né, principalmente com o residual mais elevado, que basicamente os níveis de controle estão muito parecidos. Mas o que é interessante notar é quando a gente avalia o nível de clorofila, e isso é devido principalmente à fitotoxidez, nós vemos que alguma formulação de cobre aqui, né, e mais especificamente nesse quadro, né, você, apesar de ter um bom controle das doenças bacterianas, você também tem um efeito da fitotoxidez, o que não é o caso, tá? Não tem sido o caso dos fagos. E a recomendação, né, nesse caso para solanáceas, não só para tomate, mas também para pimentas, né, vai ser aplicações, né, semanais, né, preventivas, basicamente até 8 aplicações, 8 a 10 aplicações, principalmente na fase de desenvolvimento e início de frutificação, e eventualmente, né, se as condições se tornarem, continuarem drásticas em termos de chuva, temperatura, enfim, você pode prolongar essas aplicações até durante o período de colheita, né? Bom, eu gostaria de agradecer a vocês, fico à disposição aqui para perguntas, aqui ou depois. E aqui é a equipe da Ecophage, né? Todos aqui de Israel. Temos o nosso CEO, o Gaelito, e o nosso chefe de pesquisa aqui, Shafrir. Ok? Muito grato.
afraid we don't have time for questions, but that was a very interesting presentation, but a unique technology and some of the challenges with bacterial diseases, which are really devastating. Our next speaker is Giuliano Pauli, and I apologize for butchering your name. And he is an Innovation and Marketing Director from Superbac, and he's going to be talking about innovation and regenerative agriculture here in Brazil.